Ai, ai. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente está aqui com um convidado ilustre e uma salva de palmas até para esse garoto que ele merece muito. Para quem não conhece, que é o Davi. Ele vai fazer a apresentação, mas basicamente para vocês terem noção do nível de quem a gente está conversando aqui, ele tem o maior total sub-júnior da história do país, dentre todas as categorias, e ele é um 83. Então nunca teve nenhum 120 mais, nunca teve nenhum 120, nunca teve ninguém que fez um total maior que esse garoto. Então, Davi, primeiramente, seja bem-vindo aqui no canal, cara. É uma honra ser seu amigo, é uma honra ter te visto competir já algumas vezes. Então, eu estou realmente feliz de te ter aqui. E se apresenta aí, fala um pouquinho de onde você é, sua idade, seu nome, como você começou no Power, um pouquinho de você aí, cara. Opa, muito obrigado, Miguel. Cara, eu tenho 17 anos, eu sou do Rio de Janeiro e, cara, eu comecei no Power mais por um experimento. Eu competia, eu treinava pensando no fisiculturismo e aí eu acabei fazendo uma competição de Power que foi em Rio das Ostras, foi um desafio de deadlift. E eu lembro que lá, quando eu tinha ganhado, eu fui campeão na categoria sub-júnior, tinha feito, cara, tipo, 210 de terra, fazendo pegada coronada, sem magnésio, tudo errado. Eu não tinha levado o meião para competir. O Runkel que me emprestou o meião dele. Caraca, Aí eu cheguei lá, pô, fiz uma carga acima do pessoal que tava lá, se eu não me engano, o único deadlift perto do meu era 160, eu terminei com 210. E o árbitro chegou pra mim, foi o JP, inclusive. ah, Ele, juro? foi ele. Ele Boa. chegou pra mim e falou: pô, moleque, você é bom, compete no estadual, que eu quero te ver no brasileiro. Pô, eu fiquei muito empolgado quando eu vi isso. E eu fui pra Copa sem nem pensar no brasileiro, eu só queria competir porque eu achei muito divertido. E eu já gostava muito de fazer força, gostava muito de treinar, eu já fazia agachamento e terra, e eu tinha Ah, medo de deixa eu subir te numa cortar um barra. pouquinho. Quando que foi esse campeonato de terra aí no Rio das Ostras? Cara, foi em 2023, no meio do ano, se não me engano. E foi só levantamento de terra, só, né? Só levantamento de terra. E quem te chamou para esse campeonato? Como que você conseguiu? Quem Cara, te convidou? Como que você achou esse campeonato? então, foi meu antigo treinador que ele via eu agachando muito pesado, eu gostava de fazer terra. E aí ele conhecia um pouco do powerlifting, ele foi procurar e ele achou esse campeonato. Eu olhei o perfil da FEPERJ e achei o calendário e eu vi que tinha a Copa Universitária, que eram os últimos campeonatos que tinha no ano, que era justamente o Rio das Ostras e a Copa Universitária. Eu fui pro Rio das Ostras, tive essa conversa com o JP lá E aí pode seguir. e Foi para a Copa Rio daí? fui pra Copa Entendi. A Copa Rio foi em 2023, né? 2023. Entendi. Como é que foram as marcas dessa sua primeira competição? Você lembra de primeira As de cada? marcas, se eu não me engano, eu fiz 225 de agachamento. Eu falhei a terceira pedida com 235. Fiz 115 de supino e fiz 270 de terra na terceira de terra. Caraca. E aí, quem que tava de head coach aí nessa época Quem aí? tava de head coach comigo foi o Caçaniga. O Gabriel Cassaniga? Foi o Gabriel Ah, Caçaniga. O JP, ele tinha pegado o contato do meu treinador na época e ele botou num grupo, meu treinador, o Caçaniga e o JP, eles que fizeram a minha finalização da Copa, do meu primeiro campeonato. Eles fizeram a correção de alguns levantamentos meus também. E no campeonato, quem ficou com as minhas pedidas foi o Caçaniga. entendi. Ah, o Cassaniga é um grande amigo, mano. A gente treina junto praticamente quase todo dia, a gente tá junto lá na academia. Ele é daqui de Campinas também agora, né? Então, legal, cara, desse primeiro contato. Ele fala bastante de você, mano. A gente conversa bastante sobre Pô, eu você. gosto muito dele, cara. Legal, cara, que bom. Tem muita E, polêmica aí envolvendo os dois, mas, pô, eu gosto muito deles. ah, esses dois aí caçam Esses problema dois demais, são... né? Mano, e aí, desde quando você começou no Power, eu lembro da sua estreia no Power. O Cassianiga falou pra mim, tipo, no privado sobre você. Eu lembro que É. o Davi Cardoso também comentou de você comigo. E, cara, quando você teve esse começo, todo mundo já te olhou com olhos diferentes, de um novo potencial nascendo.
Porque não é normal isso. Não é sempre que se tem um sub-júnior assim, tá ligado? Até porque nunca teve no Brasil. Como que foi para você lidar com essa pressão, talvez, para não deixar isso subir para sua cabeça e te atrapalhar nos treinos? O Hum. que que aconteceu para você conseguir lidar com essa parte mais do backstage mesmo, assim? Tipo, o que que você pensou? Não, eu sou o melhor mesmo, eu quero ser campeão brasileiro. Ou não, tipo, eu ainda tenho que treinar, tenho que manter a cabeça no lugar e Uhum. conquistar meu espaço. Cara, eu ainda tinha muito pouco conhecimento sobre powerlifting, mas quando eu competi a Copa e eu gostei muito do Power, cara, eu quero continuar aqui. Eu pensei isso, tá ligado? E. Mas eu nunca tive o pensamento de, porra, eu sou o melhor, reverenciar a mim, tá ligado? Eu comecei já a olhar o pessoal lá de fora. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria competir lá fora. E, pô, eu sei que o Brasil é uma lagoa pequena, então eu nunca me achei melhor do que os outros, sabe? Legal. Não me senti pressionado necessariamente pra quando veio todo esse hype, essa fama. Entendi. Maneiro, mano. Isso é muito bom. E eu posso garantir pra galera aí que isso é verdade, porque eu conheci logo em seguida, né? Depois da Copa, a gente E, vai falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. E foi surpreendente a humildade que você tem. E você é uma pessoa, mano, diferenciada de coração mesmo. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a preparação do brasileiro daí. Depois da Copa Rio, quanto tempo depois você entrou pra Kaizen? cara, eu entrei no, na Kaizen durante a Copa Rio. Ah, lá na Copa, o Lá Dylan que na foi atrás de Copa, você? O JP me apresentou pro Dylan e eu lembro que na época até tinham comentado comigo que já tinham mandado o meu perfil assim pro Dylan. Ele tinha visto uns agachamentos horríveis que eu fazia, sem técnica nenhuma, sem bater paralela. Eu fazia as coisas muito erradas, tipo, eu treinava 7 dias por semana, eu fazia terra quando eu queria, sabe? As coisas Entendi. bem erradas. Aham. Mas aí o Dylan viu me estrear na Copa, pô, ele me deu a oportunidade, ele me deu a bolsa na Kaizen, porque eu não poderia pagar a mensalidade na equipe na época. E depois disso, desde a Copa eu já comecei a preparação para o brasileiro. Eu lembro que, se não me engano, ele tinha me dado uma semana de intervalo assim, da Copa para preparação. E nessa uma semana eu já comecei a fazer besteira. Tipo, eu não tinha nenhum conhecimento ainda sobre o treinamento de força. Aí, pô, eu queria fazer. Eu fiz aquele 270 na Copa. Aí na minha cabeça eu poderia fazer isso todo dia. Entendi. É, Aí isso é eu. clássico, é o tal de bater É, PR todo treino, né? isso aí. E eu fazia até, pô, 4, 5 vezes na semana. Coisa de maluco. Caraca, entendi. Mano, e antes do powerlifting, assim, como que você conheceu o meio da academia, assim, da musculação, do bodybuilding? O que que te levou para esse caminho? Até porque você começou bem jovem, né? Sim, sim, eu comecei quando eu tinha uns 11 anos. O meu pai, desde cedo, ele me levava para academia e eu assistia ele treinar. Meu pai também é muito fã de fisiculturismo. E acho que por ter o exemplo dele, eu vi ele treinar desde pequeno. E quando eu era moleque, eu queria ficar forte também. Aí eu comecei bem cedo. Eu falo até que eu comecei, que eu treino desde que eu me entendo por gente, porque desde que eu me entendo por gente, ele sempre me incentivou a praticar algum esporte. Eu já fiz muita luta, joguei futebol, cheguei até ser da base aqui do clube regional aqui de Bangu. E sempre estive praticando esporte. Mas comecei a me dedicar a sério na musculação quando eu tinha uns 11 anos. Entendi. Legal, como que é pro seu pai te ver hoje em dia, mano? Como é que como são os olhos dele hoje em dia? Pô, hoje em dia ele gosta, ele se orgulha bastante, mas ele não entende muito powerlifting, ele gosta bastante de fisiculturismo mesmo. Entendi, é mais do fisiculturismo. Legal, mano. Então vamos falar um pouquinho da preparação do brasileiro. Então, logo que você saiu da Copa, você teve uma semana ali de férias, o Diante falou. Isso inclusive é legal de comentar pra galera, a gente tem o mesmo treinador. Então, Sim, eu e o sim. Davi, nós dois somos atletas da Kaizen, né? Vocês podem ver aqui. E dentro da Kaizen existem alguns treinadores e eu e o Davi somos treinados pela mesma pessoa, que é o Dylan Lopes, inclusive já teve aqui no canal algumas vezes, já teve aqui na entrevista aqui do canal e vocês podem pesquisar aí e assistir a entrevista completa com o Dylan. Enfim, o Dylan te deu uma semaninha de descanso e começou os treinos. Foi muito diferente quando começou? O que você sabia de power, assim, foi muito diferente do que você estava esperando? Foi muito mais leve? Como que você encarou essa mudança? Você confiou, entrou de cabeça, não, tipo, esse cara vai me levar para onde eu quero chegar
e é isso, vou deixar o que ele falar, eu vou fazer. Cara, eu confiei muito no Dylan desde o começo e eu botei na minha cabeça, o que ele fala eu vou fazer. Então, na época que quando ele pegou, quando eu entrei para cá, eu ainda tinha o meu antigo treinador e o Dylan ainda não controlava tanto os meus treinos, ele controlava mais meus lifts principais. Aí, depois de um tempo, ele começou a controlar bastante meus treinos. Eu acabei ficando só com a Kaizen, só com o Dylan. Legal. Hoje em dia você tem alguma vontade ainda de subir nos palcos, assim, de ir no fisiculturismo alguma vez? Porque eu não sei se a galera sabe, você tá de moletom aí, mas seu físico é sinistro. Inclusive até no vídeo meu, no meu vídeo do Brasileiro Júnior do ano passado, eu mostrei um pouquinho você fazendo um duplo bíceps de costa, e é sinistro. Você tem alguma vontade ainda? Sua genética com certeza seria tão boa pro fisiculturismo quanto pro power, né? E você tem vontade de subir no palco? Como que é essa questão pra você? Olha, eu não tenho muita vontade de subir no palco, não, Miguel. Eu, Entendi. sinceramente, não tenho essa vontade agora. Muita gente me fala isso, chega pra mim falando, pô, é só pintar e subir. Cara, eu não tenho vontade, porque eu penso que, pô, hoje eu quero ser campeão mundial no Power. Hoje eu quero construir uma carreira significativa nesse esporte. E eu sinto que se eu abrir mão de tempo valioso que eu tenho agora para fazer uma preparação para o fisiculturismo, eu acho que isso me atrasaria demais em relação aos meus concorrentes. Entendi. Legal, cara. Nossa, até me emociona de ouvir isso, porque eu tenho certeza disso, mano. Tipo, nossa, aposto minhas fichas que eu vou te ver lá. E eu espero estar lá também com você. É, a gente vai competir muito junto ainda na vida, então, Muito, cara. pô, torço de você. Mano, em relação ao brasileiro, como que foi sua cabeça chegando próximo do campeonato? Você já imaginava mais ou menos as marcas que você ia fazer lá? Eu lembro que eu gritei muito no seu 291,5 lá no tabuado Nossa. e que você já estava imaginando fazer algo assim? Você e o Dylan já conversavam sobre suas marcas? Como é que foi? Uhum. O Dylan já tinha conversado sobre as marcas comigo. Ele não tinha me falado daquela terceira de terra. Eu não sabia ainda. Mas eu já tinha noção do meu agachamento, do meu supino. Na verdade, o Dylan quase nunca fala da terceira de terra comigo. Ele sempre deixa no mistério lá e me fala na hora. Aham. Cara, eu não esperava que. Assim, eu acabei saindo com um total muito na frente dos outros sub-júnior. Eu não esperava isso no brasileiro. Cara, e chegando perto da competição, eu não tava me sentindo pressionado. Eu acho que até o ambiente que a gente tava, pô, quando eu tava naquela casa com toda a casa, pô, conhecendo toda a Sim. equipe, pô, uma porrada de atleta. Era a primeira vez que eu tava viajando pra competir também, eu tava mais feliz do que tudo. Tava Sim. empolgado, É, tava tirar a criança no parque de diversões. isso foi meu primeiro brasileiro também, a gente estreou junto. Eu com 20 anos e o Davi com É, 16 na época, né? 16, eu tinha 16. Na época eu tinha 19 ainda, foi antes de abril, né? Foi aniversário em abril. Eu tinha 19, você tinha 16, também foi meu primeiro brasileiro. E quanto que você fez de agachamento supino nessa competição? Eu fiz 240 de agachamento e 120 de supino. 125, 120 eu acho. quilos. De terra você perdeu a terceira pedida por pegada e segunda pedida foi. Não, não foi por pegada não, foi porque eu Ah, retrocedi, cara. retrocedeu. É verdade, Retrocedi. retrocedeu. No Eu finalzinho. loquei o movimento e retrocedi. Sim, eu lembrei agora. É, quanto que foi sua segunda pedida de terra? Foi 275. 275 e pulou direto para a última pedida. 291,5. Sim. É, nessa época, você lembra de quanto que estavam os recordes brasileiros antes de você? Antes desse brasileiro? Eu não me lembro porque eu acho que eu nem cheguei a ver os Jacos brasileiros. Entendi. Mas Mas atualmente você tem o recorde de todos? do brasileiro, eu só não tenho o de supino ainda. É do embaixo. Do Embaixador, né? 140 do embaixo. Quanto que é? 100 aí? 140 no brasileiro, se eu não me engano. Entendi. Eu vou pegar isso esse ano. É, eu tenho certeza. É, o Embaixador, né, ele subiu de categoria já, galera. Esse ano ele já é júnior, em 2025. Então, ano passado, o Davi e o Embaixador, eles disputaram diretamente no brasileiro, na categoria sub-júnior 83 quilos. E o Embaixador, ele subiu de categoria agora para tanto de idade, a júnior, e quanto de peso corporal. Eu posso falar isso porque não é mais um dado confidencial. Ele postou no Instagram hoje. Então, É. ele subiu para 93. Então ele é oficialmente um adversário meu agora. Ele era um adversário grande do Davi aí, sempre foi os dois aí no brasileiro disputando a Sub-Júnior.
e agora ele subiu, agora ele vai disputar Júnior e vai disputar comigo na 93. Então, tamo junto aí, Baxé. Vai se ferrar, cara. Com todo respeito. Mano, vamos falar um pouquinho, velho. Depois desse brasileiro, você recebeu a convocação pro Sul-Americano, certo? Uhum. Primeiramente, mano, eu queria falar como que foi pra você, assim, psicologicamente, de cabeça, receber essa convocação. Você esperava já isso? O Dylan tinha comentado comigo já. E eu já tava até esperando, mas quando chegou eu, pô, pulei de alegria, fiquei muito feliz. Pô, primeira vez que eu ia sair do país pra competir. Sim, Só que aí veio aquele infortúnio, né? Veio a lesão. Eu sim. acabei. Fala um pouquinho sobre a lesão aí. Pra fora. Cara, acabei quebrando a mão. Foi uma fratura pequena na ponta do tarso. Tipo, eu tava resolvendo umas coisas em casa e eu acabei batendo a mão numa pedra aqui. E tive que ficar umas 4 semanas aí com gesso e acabou ficando muito em cima do Sula. Eu até ia tirar um pouco antes do Sula, mas o Dylan conversou comigo e falou que preferia preservar também, para não acabar gerando uma lesão pior no futuro. E Sim. eu, pô, fiquei bem triste de perder o Sula. Cara, imagina, velho. Imagina de coração mesmo. Esse é o meu sonho, um dia ir pro Sul-Americano, um dia ir pro Mundial também é meu sonho. Então, imagina se teve essa oportunidade e acontecer um acidente assim, deve quebrar o coração realmente. Logo depois do Brasileiro, seu próximo campeonato seria o Sula. Infelizmente teve um acidente, você foi para a Copa Rio 2024, certo? Foi para o estadual primeiro. Pro Estadual do Rio. Pro estadual. Ok. Como é que foi as marcas lá, mano? Você lembra? As marcas, se eu não me engano, foi 243 de agachamento, 135 de supino e 292,5 de terra. Entendi. Aí foi a redenção do 291,5 do brasileiro, né? Foi. Não, não, E, minto, perdão. Foi 285 porque eu falei. Foi esse daí que eu errei a pegada. Foi ah, lá no que eu tava estadual. contigo. Que você foi, pô. No, ah, sim, na Copa ou no estadual? No estadual, pô. Entendi que você perdeu a terceira. Depois você fez a Copa. Terceira. É, depois eu fiz a Copa. E na Copa foi 292,5. Na Copa foi 292,5, 250 de agacho? 250 de agacho, que, pô, acho que foi o agacho mais. A terceira de agacho mais fácil que eu fiz na minha vida já. Sim, não, foi bonito. Eu tava de spotter ainda, velho. Foi. E E 140 de supino na Copa. 140 de supino. Depois tivemos também uma convocação importante para a Reis do Rio, para a galera aqui. A gente fez um podcast aqui com o Joca também, e o Joca também foi para o Reis do Rio. E você foi o único sub-júnior do campeonato, certo? Fui o único. Tá. Então, galera, esse campeonato é mais ou menos baseado em Sheffield, né, que tem da SBD, né, o maior campeonato, assim, financeiramente falando do mundo, é realmente um show. Inclusive, tá para lançar novidades aqui no canal. Eu vou dar um breve spoiler. Eu e o Léo Veloso estamos planejando coisas de Olha transmissão. aí, Então, fiquem espertos. E basicamente é por convocação por GL Points, é isso, né? ó. Então é por coeficiente. Então você, em um É uma marca mínima de coeficiente que você tem que fazer e já ter competido em eventos nacionais. legal. Acho que Então, era basicamente, 80, os requisitos. acho que era o mínimo era 80 GL, né? Era 85, se eu não me engano. 85. Quanto que tá seu GL atual, mano, sabe? O meu gel atual tá 96. 96. É, o meu então que eu fico feliz e dá vontade de xingar, velho. Eu tô brigando pra chegar nos 90 aí no brasileiro. Como é que foi a preparação pro Reis do Rio? Foi bem em cima da Copa, né? Foi tipo umas 4 semanas. Foi sim, foi bem em cima umas 4 semanas mesmo. E a Copa, inclusive, ela tinha funcionado como um treino, na verdade. Seria como se fosse o ponto alto do bloco, para em seguida ter o pico de performance no Reis do Rio. Entendi. É, como foi a competição da Reis do Rio? Você fez 2,57,5 de agacho? 257,5 de agacho. Foi, Obrigado, bem bonita a briga, inclusive, parabéns. foi. Obrigado, mano. Foi Supino 145 de supino. e o Terra. Nossa, esse E. Terra. Nossa, o Terra foi 295. Mas, cara. 307,5, Aí, moleque. foi 308, pô.
308? 308 na terceira pedida e a minha mão abriu. Foi Cara, pouco, velho. Esse 308 vocês pediram foi pra chegar no pódio? foi pra chegar no pódio. Se fizesse esse, ia pro pódio. O É, pódio ficou Menditte, ficou Gui, Mendice, Gui e Gortz. Igor? Gortz, o Ah, Guilherme Gortz. o Gortz, tá. É, Isso. o Menditte, Gui. É, cara, e agora, seu próximo campeonato já vai ser o brasileiro. Vai. Pô, vai, se eu não me engano. Se o estadual não vinha antes, Ah, vai não, então é. virar brasileiro. Estadual vai ser depois do brasileiro, muito provavelmente. E a maioria dos estados aí, acho que a FEPERJ também vai aderir essa ideia, como todos os anos, né? A Uhum. gente tem mais ou menos 125 dias pro brasileiro. E como é que tá a cabecinha aí desse garoto pro Pô, próximo campeonato? tô muito empolgado, já quero, pô, queria já estar lá. Tô, tô até um pouco ansioso para competir no brasileiro, as marcas que eu quero fazer lá. E pô, eu quero fazer bonito dessa vez. Eu quero, pô, um bagulho que, uma curiosidade, é que de todos os meus campeonatos eu nunca acertei nove brancas. Ah, é verdade, né? As 9 de 9 no caso, Nunca né? acertei as 9 de 9 e eu tenho um ódio Verdade. disso, Miguel. É Na isso, moral. mano. O brasileiro vai vir, a terceira de terra. É, cara, sempre foi uma dificuldade pra você, ao meu ver, né? Você vai falar se realmente Uhum. é uma dificuldade, a finalização do terra por conta de pegada, certo? Sim. O que que você e o Dylan fazem pra melhorar essa questão? O que que vocês estão fazendo? Você acha que não é mais um problema? Qual a sua opinião? Cara, eu acho que ainda é um problema porque eu sinto que a minha lombar ela consegue erguer muito mais do que a minha mão consegue segurar. E agora a gente está fazendo bastante terra com pico de contração lá em cima, 5, 10 segundos segurando a carga lá no lockout. Legal, Bastante remada pesado também, pensando bem em apertar bem a barra. legal. Seu treino de costas, por exemplo, você faz ele sem strap? Como é que você faz? Eu nunca uso strap, Nunca usa strap. nunca. Entendeu? As séries de volume, de terra, tudo sem strap. Todas sem strap. Caraca, hein, velho? Caramba, viado, é coisa, tá? Volume de terra sem strap, você faz a pegada É, mista. eu faço mista. Vocês já tentaram migrar pra Hulk, alguma coisa assim? Já tentamos sim, e pô, eu não me adaptei com a Hulk, eu não gostei, e a gente vai continuar na mista mesmo. Entendi. Mano, pra esse ano, pro brasileiro em específico, você e o Jean já conversaram alguma coisa sobre as marcas que vocês querem fazer? Ou ainda não? O que que você pode falar? O que que você não quer falar também? Fica à vontade. Cara, o Dylan ele ainda não me deu nenhuma. Ele não me deu nenhuma marca específica. Mas as marcas que a gente está mirando agora, que eu quero também para esse ano, são os Records Open. Legal, cara. Records Open 23. Você teve alguma vontade de competir o Brasil? Eu não sei dessa regra, inclusive. Sabe se o Júnior pode Ah, competir Open? não pode. Não Então, pode, né? cara, aquele primeiro campeonato oficial, né, que foi a Copa de 2023 que eu fui, ainda podia. Tanto que eu tenho até medalha de pódio Open aqui. Entendi. Né? Ainda podia dobrar para Open, hoje em dia já não pode mais. Inclusive lá no Rio do Rio, teoricamente, eu não poderia competir, porque eu entrei como Open, né? Ah, entendi. Pode pá. Então, para 2025 agora, vai competir só como sub-júnior. Então, 2026, já falando de um ano próximo. 2026, 2026 eu já vou ser júnior, e aí eu já vou poder dobrar para Open, e eu com Entendi. certeza vou querer dobrar. Legal, cara. Maneiro. Caraca, velho. Absurdo. Agora, você acompanha bastante os Opens do Brasil? Como é que tá a sua visão? Acompanho, acompanho, acompanho. Você liga de falar algum palpite? O Campeonato Brasileiro Open falta 40 dias para ele, acho que 41 dias, se não me engano, é dia 16 de fevereiro, Uhum. em Santa Catarina. Inclusive estarei lá, galera, gravando vídeo para vocês. E a sua categoria em específico, 83, você tem algum palpite de pódio, alguma coisa assim que você queira falar também? Não vai se complicar aqui, tá? Pelo amor de Deus. Pô, cara, então, pô, um cara que tá evoluindo muito, mesmo, não é nem puxando sardinha pro meu estado, mas, pô, o Menezes, ele tá evoluindo muito, ele tá vindo muito forte. Sim, os parciais pesados estão dando Parciais certo. pesados estão dando certo. Sim. Cara, pô, eu vi o Saramago tinha se lesionado agora, né?
Sim, ele machucou o adutor, né, essa semana passada, né? Sim. Sim. Eu troquei uma ideia com ele falou que ele tá recuperando bem, ele mudou algumas coisas de base, então ele fechou um pouquinho mais de sumô, esse tipo de coisa. Parece que ele vai competir 8-3 normal. Ele tava planejando subir pra 9-3, não sei se você viu isso. Não, pô, não vi. Ele tá com planejamento, ele vai subir pra. Ó, pra Ah, 9-3 eu tenho certeza. Mas ele falou que no Stories uma vez, eu não sei se ele segue com essa ideia, de que ele gostaria de subir pra 105 em 2026, velho. pô, Ele queria competir, tipo, 9-3 ano que vem, subir pra 105. que isso, Então, botar 20 cara, quilos na carcaça assim. é coisa, né? É coisa, Então, cara. mas depois da lesão, ele falou que realmente vai competir de 83 mesmo. Ele postou ontem que ele tá pesando 85 quilos. Uhum. Então, Saramago, né? Já, pô, não dá pra tirar Não da linha de dá pra visão ali. tirar dali. Mas, Legal. pô, eu acredito que, pô, pelo menos ali, no top 2 e no top um eu acredito que ele vai brigar pelo top um o Menezes. O Eu Guimenez, acredito. né? Sim. É, eu acredito nisso também, mas se fosse pra se fosse para apostar dinheiro assim, agora eu apostaria no Guimenezes. Mas uma coisa que dá pra falar também, que não dá pra tirar o olho, é o Matheus, mano. Você tá acompanhando O o Matheus? Matheus, eu acompanho o É. Matheus. Ó, Acompanho bastante esse aqui é ele, o é verdade. primeiro ano de Open dele, ele vai fazer 24 agora em 2025. Ele Uhum. competiu no Mundial, fez 300 no Mundial de terra, Eu vi. 302,5, não foi não? Você lembra disso? 32,5, 32,5. Acho que foi 302,5. Então, cara, foi o primeiro, se não me engano, foi o primeiro Júnior 83 a fazer 300 de terra. Tenho quase certeza disso. E agora subiu para Open. Ele tem problema um pouquinho de profundidade no agachamento, né? Então no Mundial ele fez uma pedida só, tal, mas ele tem um agachamento muito forte. E a Sim. deficiência dele era o supino, que é um ponto forte do Guimenezes, inclusive. Mas ele vem melhorando, então também não quero tirar os olhos do Matheus. Estou acompanhando bastante a preparação desses três caras. Estou acompanhando bastante o Vitor Hugo também da Kaiser. O Vitor também tá vindo forte pra caramba. Isso também. Campeão brasileiro 2023, então não pode É, tirar os olhos. E é isso, cara, vai ser uma categoria muito boa de assistir na Open. E é isso. vai Cara, ser. vamos falar um pouquinho, a gente falou uma hora a gente falou do Joca aqui em relação ao Rei do Rio. Como que começou essa parceria? O Joca é seu nutricionista, certo? Sim, sim. Legal. E como que começou essa parceria? Logo do que você entrou pra Kaizen, você já entrou junto com o Joca também? Pô, não, com o Joca eu demorei, se eu não me engano, 2 mesinhos assim. E aí eu comecei a parceria com o Joca me chamou, me deu essa oportunidade, ele agora é meu nutricionista aí já vai fazer, pô, já vai fazer quase um ano agora. Legal. Quase um ano acho que eu viajei, mas já tenho uns 6, 8 meses. Entendi. Aí, o Joca é muito bravo, ele participou aqui do Muito. podcast, a gente contou um pouquinho. Como é que tá a sua dieta atual? Mas tem dificuldade de bater peso? Você tem dificuldade de ganhar peso? Como é que é pra você? Cara, de bater peso não, de ganhar peso eu tenho um pouco de dificuldade sim. Eu como Uhum. bastante. Se não me engano, a última dieta agora, a última atualização eu tava comendo 5.700 calorias. Para, velho. Para, eu vou sair dessa live aqui, mano. Não é possível, cara. Quantos? 5.000 e quantas? 5.700, Mano, para, velho. que é isso. Mano, e como você faz pra comer isso? Você come limpo, né? Como limpo. Mano, conta mais ou menos um pouquinho das suas refeições. Cara, eu E faço. quanto você tá pesando agora? Agora eu devo estar com uns 85, 86. Mano, cara, é isso que eu falo sobre genética aqui no canal, velho. 5.000, quase 6.000 calorias, mantendo 85 quilos, tá ligado? Mano, eu agora, pra você ter noção de comparação, eu tô descendo o meu peso agora um pouquinho, eu tava pesando 96, 97, Uhum. gordo, e agora eu tô comendo 2.800. Você tem noção que isso é literalmente metade do que você tá comendo, velho? Literalmente, metade. E eu sou mais pesado, sou mais velho. Caraca, velho, absurdo. Conta um pouquinho da sua dieta aí. Como é que é um dia de dieta do Davi? Cara, eu faço 2 refeições líquidas, 2 refeições sólidas O que e são as uma. refeições líquidas? O que Cara, você as faz? refeições líquidas são farinha de arroz, farinha de aveia, leite em pó e frutas. Basicamente, dá aí um litro e meio de shake assim. Caraca. Do Você lado bate de com água ou com leite? com água. Entendeu? Mano, tanto de caloria só do que você falou, mano. Leite em pó, Leite em farinha de pó, aveia e farinha de farinha de aveia e de arroz. arroz. Isso. Entendeu? Entendi. É, as sólidas. Isso são 2 vezes no dia. 2 vezes no dia. E que Quando eu horário, mais acordo, ou menos? quando eu acordo ali umas 7, 6 da manhã, quando eu vou dormir umas 10, 11 horas. Entendi.
Agora em 2025 você vai pra que ano na escola? Não, agora eu acabei a escola, graças a Deus. Acabou agora? Acabei o Caraca, terceiro aí, ano, top. vou pra faculdade. Aê, boa. O que que você vai fazer, mano, de faculdade? Educação física. Aê, cara, que não sei se tá ligado, mas eu tô acabando Educa, agora é meu último, Pô, comecei o último ano de Educa agora. Que legal, cara, não sabia disso, mano. Então vamos acabar de falar essa dieta, depois vamos lembrar de voltar pra esse assunto faculdade aí. As refeições sólidas, como é que estão, mais ou menos? as refeições sólidas é 500 gramas de arroz, é 350 de feijão, 130 agora de proteína, o Joca baixou um pouco, e 40 gramas aí de farofa. Farofa, carboidrato. Entendi, cara, isso é muito absurdo, mano. Nossa, caraca, dá 1 quilo de comida, né, por Dá refeição. uma Isso você faz porrada de comida. quantas vezes isso? 2 no dia também. Dois no dia, dois no dia. Então são duas líquidas e essas duas sólidas. Não, então, essa é a primeira sólida e a segunda é um pouco mais leve. É 400 de arroz, 300 de feijão e a mesma quantidade de proteína e o resto do carbo complementar. Mais, Entendi, tipo, frutas que eu vou comer ao longo do dia e... entre outros. Frutas, legumes. entendi. Sua divisão de. Você faz cardio, mano? Porra, não. Não faz nada de cardio, Nenhum nunca. cardio. Eu, pô, evito até andar muito. Entendi, pra poupar o máximo de energia possível. Isso, tudo pro treino. Entendeu, brabo? É, mano, como que tá a sua divisão de treino agora? Você sabe de cabeça? Sei, sei sim. Meu gasto primário na segunda-feira, com o supino secundário. Na terça é meu terra De auxiliares. secundário. Na segunda tem auxiliares? Tem sim. O que que é de auxiliar? De auxiliares. Pô, acho que eu posso pegar aqui. Pega aí pra gente. Deixa eu pegar aqui. É, o que você não quiser falar aí também, se tiver algum segredinho do Dylan aí, você não precisa contar também não, tá? Mano? Tá bom, Tranquilo. vou falar só importante aqui. Tá, boa. Na segunda-feira, meu gasto primário, junto com o meu supino. Meu supino primário, na verdade. Junto com o meu Supino supino. primário. Agachamento e supino primário. Agachamento e supino primário na segunda-feira, com passada, supino com halteres, desenvolvimento com halter e tríceps numa máquina, numa polia. Na terça, Terça. no terra secundário, que aí normalmente é um terra com pausa, com acessórios de costas, remada, barra. Mano, quantas barras você consegue fazer? Só com peso Pô, corporal. cara, boa pergunta. Eu nunca tirei conta quanto eu fazer assim, não. E você Mas acha que você normalmente faz, eu tipo, faço. você acha que você faz, tipo, 15? Faço, tranquilamente. Entendeu? Faz mais que 15, né, seu safado? Acho que sim. Hum. Nunca tirei essa prova, Mano, não. pra você ter uma noção, velho, no meu treino de terça eu faço costas também, né? Daí eu faço barra. Aí eu faço Aham. 3 de 8, mano. Tipo, 8 já é, mano, quase falhando ali, velho. Se for fazer, Pô, tipo, um Mac, se fosse fazer um Mac, quando eu abro aqui no meu copo aqui, se fosse hum, fazer, tipo, um Max Out de barra, eu consigo fazer, tipo, 11. Você pô, acha que você acho, faz 20? Você faz acho, 20? acho que eu faço, cara. Acho que eu consigo. Da hora. Na terça eu faço normalmente quatro séries de 12. 4 de 12, faz 4 de de boa. 12. 4 de 12 de boa. Só com Tranquilo. peso corporal mesmo. Só o peso corporal. Aí já fica Tá, meio arrogante. tá. E esse é o primeiro exercício de costas? Não, esse é o meu segundo. Qual que é o primeiro de costas? Primeiro é remada serrote. Derrote com halter daí, né? Com halter. E aí, pô, com halter ficou até um pouco limitado, que eu treino em Smart Fit, né? 36 quilos, né, Smart, né? 40 ali, eu pego na caneleira de 16, mas ainda Entendi. fico limitado. Entendeu? É, vamos lá, quarta-feira, Na quarta-feira eu descanso. quinta. Na quinta é o meu agacho terciário. Caraca, você agacha 3? Agacho 3 vezes, né? É o Tá. agacho terciário, que é um agacho com pausa, pra, pô, roubar zero, nada assim de carga. Quantas, É, quantas, quantas reps que você está fazendo atual, ou pausa? 4, 4 reps. Um arroba zero de 4 reps pra você é o quê? 160 quilos. 160. Tá, justo. Ah, fiquei até feliz agora. Eu fiz 3 de 4 com 160 ontem também, tá? Respeita, respeita, pai. Aí, agacho o terciário, o que mais? Agacho terciário, supino, elevação lateral, abdominal e prancha.
É sexta? Na sexta, meu SBD, com meu agachamento secundário, que é barra alta, high bar, para 6 repetições ali, RP5. Supino bem de boa também, só um volume e o terra é o primário. Entendi. Pra você é bem tranquilo agachar quinta e sexta? Você tem dificuldade ou não? Não, não tenho dificuldade não. O Entendi. agachamento de quinta é bem tranquilo, então acho bem Não. suave. Entendi. É, tô sentindo bastante isso, tá? Eu tava falando com o Dia, se ele quisesse, tipo, aumentar, eu faço dois só, né? Se ele quisesse aumentar, tipo, eu tô bem tranquilo. Tipo, hoje é meu dia de descanso, né? Aham. Eu faço meu agachamento secundário na quarta, e atualmente tá um agachamento pausa também. E na quinta, mano, eu tô bem de boa. Antes eu tinha muita dor, mano, nas pernas, assim, de Boa. recuperação, mas é porque eu não fazia dieta, mano. Eu acho, né? Tipo assim, fora as adaptações, tipo, musculares, assim, mas o principal acho que era por causa da dieta, né? Agora que eu tô acertando bem na dieta, pá. Parece que eu tô me recuperando bem melhor. E acho que isso é um fator importante pra você, né, mano? Você sempre faz dieta certinho, né, velho? Enfim, eu sempre sigo a risca, tudo que o Joca fala. Você tem refeição livre? Pô, então, normalmente depois de campeonato, mas. Pô, eu mesmo não gosto muito de fazer refeição livre. Tipo, só quando. Eu faço refeições livres por momentos de lazer. Quando o Beleza, Joca libera. entendi. Mas, tipo assim, vamos supor, Hum. hoje é quinta, amanhã é sexta. Você não sai com sua mina, algum bagulho aqui assim que você coma um bagulho. Pô, então, se eu sair, eu não como. Saio com Entendi, ela, mas aí eu. Ela entende também que. Pô, eu tenho um campeonato chegando, eu tenho um objetivo entendi. e eu não posso ficar errando na dieta. Mano, isso é muito da hora de ouvir, velho. Até, tipo, é realmente, mano, não é nem puxando o saco, mas é, tipo, motivador. Porque a galera do canal aqui, mano, tá ligado que dieta. Isso eu também, mano, já conversei com você. Dieta é o ponto que mais me pega, assim, velho. Sou muito vagabundo pra fazer dieta. Tipo, a cultura, assim, da minha casa, assim, sempre foi comer mais besteira, assim. Então é um bagulho que eu tenho mais dificuldade. O meu Nutri é o Jorge, né? Ele pega bastante no meu pé. Enfim. E, mano, ouvir isso de você é muito da hora, mano. Tipo assim, mano, é o que ele passou, é o que eu tenho que fazer, não importa se é sexta, sábado, se é domingo. Isso é da hora. O Dylan que me contou, mano, uma história que acho que foi depois de um campeonato, vocês foram tomar um açaí, alguma coisa assim. Ah, E, e tá, aí tô ligado. ele perguntou se você não ia tomar, você falou que você não ia porque estava na dieta, alguma coisa assim. Mano, isso é diferenciado, velho. Tô Hum. ligado, mano. Sabe quem me lembra, mano? Você conhece o Kaique Pro, mano, bodybuilder? Pô, claro. Me lembra ele, mano. Da hora. Pô, É, mano, falando um pouquinho da sua mina, ela entende, tipo assim, 100%. Vamos supor, quantas horas tá dando seu treino atual, mano? cara, dependendo do dia, normalmente segunda-feira, que é o agachamento que eu demoro mais, eu fico aí umas 4, 5, às vezes 6 horas na academia. Tá. E de sábado você tá treinando? Todo. Sábado é o que daí, que a gente não falou de sábado? Sábado deixa eu ver aqui, é um supino paralímpico, Larsen, e acessório de costas de novo. Um pouco Tá, mais leve dessa vez. tá. Na sexta é só SBD, sem acessórios. Na sexta é SBD com um búlgaro no final. Tá. O búlgaro você curte fazer com halter, com barra, como faz? O búlgaro eu curto muito, cara, eu faço com halter. Eu tava querendo migrar, eu inclusive queria falar com o Dino sobre isso, tava querendo migrar pra barra, Entendi. começar a fazer com barra. Quantos quilos você faz, búlgaro? Pô, com barra? Não, com halter. Com halter é 40 cada lado, tranquilo, De boa. de boa. Beleza. Tá. Mano, uma coisa que eu sei na Copa Rio, no Terra, eu lembro que você fez o aqui assim. Resolver. E fala aí o motivo que foi. Que é isso? Foi ver porque é a inicial do nome dela, o nome dela é Vida. Legal. E quando vocês começaram, ela já sabia que você era do esporte? Sabia, sabia. Cara, antes de eu começar a namorar ela, antes da gente ficar. Na verdade, a gente ficou a primeira vez, foi no estadual. Caraca, Ela tava lá. presente. Antes ou depois do campeonato? Aí eu quero saber se você é focado mesmo. Antes ou Foi? depois? Foi antes ou depois? Foi depois, foi depois. Ah, bom. Então tá Foi bom. depois, cara. Se O fosse estadual. antes, se fosse antes eu já ia te cobrar já. Foi o estadual, cara. Foi o campeonato que eu. Foi assim, foi o meu pós-campeonato que eu mais fiquei mal. O estadual, eu não sei o que. Se Esse aconteceu. ano? Porque Do ano esse passado, ano. no caso, né? 24, né? Não, esse ano. 2024, cara. É, sim, sim, do passado. É, O estadual de 2024 foi o campeonato que eu mais passei mal. Tipo, eu lembro que quando eu saí da terceira de terra,
Eu respirava e eu sentia, pô, meu diafragma falhando, sabe? Caraca. Eu enchi o pulmão assim, doía tudo aqui dentro. Aí eu nunca. Mas, Aí ainda tinha categoria feminina pra subir, demorou pra caramba o evento, acabou atrasando bastante. E aí, pô, ela ficou lá comigo, eu fiquei escorado assim, um cadáver. entendi. E ela ficou lá E perto. você sabe o porquê? Foi muito esforço do Terra? O que que Cara, aconteceu? eu acho que eu coloquei muito esforço tudo, desde o aquecimento, eu acho que esse foi meu erro. E tanto que, pô, nos próximos campeonatos agora eu não sei se foi porque eu acho que eu melhorei mais a minha técnica, acho que eu consegui me preservar mais para o tablado, que eu senti menos isso. Ainda fico bem cansado depois do campeonato, mas não foi aquela fadiga toda, aquele desgaste todo que eu senti no estadual. Entendi. E aí, quando vocês começaram, então ela já foi te assistir. Vocês já eram amigos? Pô, então, ela era amiga de uma amiga minha e eu já tava conversando com ela há um tempo. Entendi. É... Essa minha amiga, ela Ah, também é. se tiver coisa que não pode falar também, você pode parar por Não, aí. não, não, isso aqui pode. É... Ela é amiga de uma amiga minha e essa minha amiga já queria que eu ficasse muito com ela, já ficava mostrando eu pra ela pra mim, assim, toda hora. A gente começou a conversar e eu já tinha na minha cabeça que eu queria ficar com ela e a gente ficou a primeira vez lá no estadual, depois do campeonato. Entendi. E aí, vocês estão juntos já há quanto tempo, mano? Eu pedi ela em namoro agora, vai fazer 2 meses. Entendi. Ela te apoia bastante no esporte? Sim, sim. Da hora. Isso é importante, mano, pra dividir o sonho, assim. Eu e a Laura, eu tô noivo, né? Não sei se tá ligado. Pô, parabéns. Mas eu e a Laura, mano, a gente também. Eu comecei com ela, eu tinha, tipo, 20 dias de Power, mano. Foi, tipo, eu comecei Power dia 10 de maio de 2021. Vai fazer 4 anos agora que eu treino Power e eu ainda perco pra você, mano. E comecei com ela dia 30 de maio, mano. Tipo, literalmente 20 dias. E aí eu Pô, falei pra ela, tipo, meu sonho é, tipo, ir pro Mundial e tal. Se você não quiser me acompanhar, eu não quero ter nada, velho. Falei, mandei a dieta. que isso. Mandei a direta. E daí ela Direto, falou, não, e daí ela falou, não, pode ficar tranquila que eu vou te acompanhar nesse seu sonho e tal. pô, Ah, velho, ela aqui, cara. então essa aqui é a mulher mesmo, essa aqui é a certa. Ela, Mano, mano, ela. inclusive eu comecei a namorar com a sua idade também, mano. Eu tinha acabado de fazer 17. Tipo, eu Pô, faço aniversário dia 24 de abril, a gente começou a, tipo, ficar dia 30 de maio, mano. Foi tipo um mês depois que tinha feito 17. Sua mina é mais nova ou mais velha? ela é mais velha que eu. Entendeu? É, a Laura é, tipo, um ano mais nova. E agora a gente vai casar, hein, mano. Esse ano aí, se tudo der Pô, certo, eu vou estar casando. tô Enfim, mano, animado, parabéns. mudei pra caramba o lado aí. Deixa eu pensar, mano, se eu tenho mais alguma pergunta, velho. Ah, mano, você mora com quem, mano, atualmente? Cara, eu moro com meus avós. E como que é pra eles, mano, essa sua vida de atleta? Mano, primeira coisa, o que que seus avós pensam no tanto que você come, mano? Pô, pô, estressa eles um pouco. Entendi. Sua avó que cozinha pra Principalmente a você minha ou avó. ela que cozinha? Ela cozinha aqui em casa. Entendi. Você toca, mano, Estressa. Estressa comida ela de... o quanto que eu como. Estressa Entendi, ela o quanto que eu como e o que eu não como, né? Porque assim, entendi, eu como sempre as mesmas coisas. Isso é uma coisa boa. Sempre as mesmas coisas. Mas, pô, às vezes ela quer pedir uma pizza e não quer fazer comida. Aí eu, pô, não posso. Aí eu, entendi, aí eu tenho, aí eu tenho que gastar arroz, tenho que gastar o feijão, tenho que fazer, tá ligado? entendi. Mano, que legal. Vamos falar um pouquinho de carreira profissional, assim, mano. Tipo assim, a gente sabe que no Brasil é muito difícil de, tipo, viver do esporte. As pessoas que vivem do esporte mesmo, na maioria são, tipo, treinadores. Não existe nenhum influencer ainda que vive disso, inclusive é meu sonho. Mas, tipo, a galera que realmente vive, nutricionista, treinador, vive mais do power por causa disso. Então, tipo, não tem atletas que vivem disso. Além do power, o que que é seu sonho profissional, mano? Você acabou de acabar o terceiro colegial, tá entrando na faculdade agora, qual é a sua visão profissional, mano? Cara, eu agora tô querendo muito. Eu quero cursar educação física, né? E, pô, eu tô querendo ser treinador, cara. Entendi. Eu tenho gostado muito disso. Eu já tenho uns alunos que eu treino. Legal. Eu tenho gostado muito, tanto de. Pô, eu tenho o sentimento de levar eles comigo. Eu quero levar eles comigo pro Mundial. Eu quero poder colocar eles no topo, sabe? Entendi.
eu tenho gostado bastante disso. Até as Legal, mano. referências de tempo, o próprio Dino, eu gosto pra caramba. Entendi. Mano, Acho, que da hora. Mano, quem que é um, tipo, um atleta que você se inspira, assim, mano? Alguém, pode ser brasileiro, pode ser gringo, alguém que você olha assim e fala, caraca, mano, esse cara é brabo, mano. pô, cara, eu posso falar Depois do Miguel André, fica tranquilo. Depois. pô, A segunda pessoa. um brasileiro, com certeza o Coimbra e a Ana Rosa. Entendi. Mas, cara, gringo, eu gosto pra caramba do Nathaniel Massaia, Sei, sei. inglês, o Nove Joe três, né? também, 9-3, ele é 9-3. Tô ligado quem que é. Russell também, eu acho muito maneiro. Sim. O Giannis, cara, o Giannis Kengamu, Aham. me inspirou pra caramba. Legal, O Gustav Hedlund e o Kaiko. Porra, legal. o Kaiko É, eu mas só, acho top dos top, tá ligado? O Kaiko e o só, Patrick. entendeu? Só a nata meu do Powerlifting Ah, Mundial. Legal, mano, que da hora. Você acompanha alguma coisa de outras federações também ou só IPF, mano? cara, atualmente tem acompanhado só IPF. Meu. É, eu também, mano, tô bem por fora do que tá rolando aí. É, o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí. Ah, tipo assim, você falou, mano, é que essa pergunta é meio audaciosa, né? Eu vou fazendo assim. Você falou que seu sonho é ser campeão mundial, certo? Sim. Você tem mais ou menos. Tipo assim, o Dylan sempre fala pra gente, né? A gente não ter, tipo, um prazo assim, tipo, na Júnior eu quero fazer tal coisa. Mas, tipo assim, você tem alguma data que você pensa nisso, assim, pô, daqui tantos anos eu acho que eu vou estar no nível competitivo do Mundial. Daqui, sei lá, você pensa nisso já? Como é a sua visão disso? Cara, eu já penso nisso. É... Inclusive, tem uma coisa que o Dino me falou esses dias, que eu não sei se posso falar aqui. Você que Que o... sabe? Sabe que o Dylan, pô, ele não gosta que fale muito, né? Pô, se alguém fala que eu sou forte aqui, o Dylan aparece aqui do meu lado, você é fraco. Sim, sim, Mas eu acredito que esse ano eu posso brigar nas cabeças do Mundial, legal, na U3 Sub-Júnior. Esse ano eu acredito que eu posso brigar nas cabeças, eu vou fazer de tudo pra ser o primeiro. legal. Mano, você sabe mais ou menos como que funciona a questão de, por exemplo, você foi convocado para o Sul ano passado e infelizmente não deu para você ir. Você É, sabe como que é a estratégia para você conseguir ir para o Mundial esse ano? pô, então, não sei ainda, mas o Dylan chegou a comentar comigo, mas eu acredito sim que eu vou ser convocado pro Mundial, na Sub-Júnior, Maneiro, mas ainda não sei como funciona, não. entendi. Legal, mano. Estamos chegando no fim aqui. Tem algum recado, alguma coisa que você quer passar pra galera? Fala seu Instagram aí pra galera seguir lá. Meu Instagram é davi.pwl. Tá passando na tela aí agora aqui, ó. Valeu. E tem alguma coisa, algum recado, alguma coisa motivacional, alguma coisa do melhor sub-júnior da história do país pra falar pra esse humilde canal aqui, mano? Pô, cara, uma coisa que eu. Uma frase que eu gosto muito que eu assino embaixo, cara, é: todo esforço será recompensado. Cara, todo esforço que eu fiz desde que eu tinha uns 11 anos, que eu. Pô, não sei se tu tá ligado, mas eu comecei a fazer dieta quando eu tinha 11. Caraca, velho. Sozinho, tipo, eu comecei a estudar já, fiz um monte de besteira, mas, pô, já comecei a. Quando eu consegui entender os princípios fundamentais, eu já comecei a aplicar desde os 11, eu já faço na dieta. Com o Joca, inclusive, na verdade, é a primeira vez que eu tô fazendo dieta com um profissional. Eu treino muito e, pô, coloco meu coração em cada treino desde que eu tenho 11 anos e eu sinto que eu tô colhendo os frutos disso agora. Então, cara, Legal, todo mano. esforço será recompensado. Pô, Entendi. Cara, nada tá muito passando. legal, velho. Muito da hora, mano. Eu falo muito disso também, mano. Eu tenho os alunos também e tal, e eu falo bastante disso na consultoria. Inclusive isso, ó, de tipo, treinador, que você tava falando, é muito legal, mano. Quando seu primeiro aluno competir, assim, mano, você vê que é uma Pô, emoção diferente do que a gente estar meu primeiro competindo. aluno já competiu já. Ah, é? Então Competi da hora. sozinho já. Da hora, mano. É muito top. E eu Muito. sempre falo, mano, pros meninos assim, sobre colocar energia tipo, na plantação, porque a colheita vai vir, tá ligado? Tipo, eu falo bastante disso. E eu Sim. realmente acredito nisso. Eu comecei a treinar Power há quase 4 anos, mas, mano, que eu treino Power de verdade, assim, tipo, eu já fiz muita merda também. Então, já lesionei sério, já tive hernia de disco, já fiquei tudo cagado.
Então tem mais ou menos, tipo, 2 anos, assim, mais ou menos. Faz um ano e meio que eu entrei na EPF, que foi quando eu realmente conheci o powerlifting. E, cara, para mim, um trabalho duro para isso. E com certeza a nossa colheita vem dessa plantação, né, mano? Então, é isso. Mano, fechou. Foi um prazer te ter aqui no canal, cara. Realmente, Prazer foi todo meu, cara. como eu falei aqui no começo, mano, eu nunca vou trazer alguém que eu não admiro aqui. Então, o meu canal é realmente um lugar que eu gosto muito de. Mano, eu prezo muito pelo meu canal, tipo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, quando eu tive a ideia de trazer os convidados aqui em modelo mais de podcast, assim, não é bem um podcast, é mais um bate-papo, Aham. tá, né? Mas quando eu quis trazer esse modelo, eu já pensei assim, eu quero trazer mais a essência da pessoa, assim. Então, são pessoas que eu gosto. Você é o quarto convidado aqui, então realmente são só pessoas selecionadas que eu quero trazer para cá. Eu não quero fazer número de vídeos, eu quero fazer vídeos de qualidade, vídeo que a galera vai curtir, que vai agregar no pessoal. Então, eu agradeço, mano, de você ter aceitado o convite, de você ter se dado disponível aí para bater esse papo. E foi um prazer, mano. Você é um cara que eu vou ver no Mundial com certeza. Eu quero estar lá junto com você daqui a um tempo. E vamos construir isso aí, mano. Te admiro demais, hein? Pô, Fechou? obrigado, irmão. Tamo junto, aí. Fechou, mano. Tamo junto, cara. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Muito obrigado pelo espaço pra poder falar, irmão. Na moral. Então é isso, irmão. Mano, tamo junto, foi um prazer. Galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que você tiver pro Davi, pode deixar aqui no comentário que a gente vai estar respondendo em algum outro vídeo, alguma outra coisa assim. Deixa seu like aí, compartilha. Eu fiquei um pouco sumido aqui no final do ano, então eu tô meio flopado aqui no YouTube. Então o canal já não é muito grande. Se você puder compartilhar aí, poder dar essa moral, essa mendigada de like e de compartilhamentos aqui, eu vou ser muito grato. E é nóis. Davizinho, foi um prazer, irmão. Foi um Boa prazer, cara. sorte. Deus te Valeu, irmão. abençoe aí nesse ano. E Você é também, nóis. Miguel. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Até o próximo.